Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para a nossa quarta aula de genética, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre como resolver problemas da primeira lei, né? Usando o quadro de Punnett, enfim, umas técnicas aí que eu vou ensinar para vocês. Mas antes da gente começar, se você não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para você receber os vídeos novos e também, se você achar legal, compartilha com seus colegas aí, tá bom? Para que todos tenham acesso à informação. Bem, vamos lá? Primeiro, se você não assistiu às aulas 1, 2 e 3, corre lá, assiste aquelas aulas primeiros e depois vem pra cá, porque senão você não vai entender o que tá acontecendo hoje, tá bom? Bem, pessoal, qual que é o maior problema na hora de resolver problemas de genética? Não é a genética, acredite, tá? O maior problema na hora de resolver esse tipo de questão é justamente a interpretação de textos. Porque esse tipo de questão de genética, esses problemas, eles contam toda uma historinha, né? Enfim, das características, ou dos acontecimentos, ou da ascendência daquela pessoa, enfim. Então, tem toda uma interpretação que precisa ser realizada. E se você não consegue fazer essa interpretação corretamente, o que vai acontecer? Você não vai conseguir resolver o problema. Então, o meu objetivo hoje é explicar para você passo a passo, tá? Como é que se lê, se interpreta e se resolve esses problemas. Se você seguir esse passo a passo, você com certeza vai tirar de letra a resolução dessas questões, tá bom? Bora lá? Muito bem, eu coloquei aqui um probleminha pra vocês, tá? Um problema clássico aqui de pelagem de gatos. Ah, por que você não usou ervilha? Ou por que você não usou cor de olho? Porque ervilha, cor de olho a gente já comentou em outras aulas, então hoje eu resolvi pegar essa pelagem do gato aqui, tá? Mas é a primeira lei de Mendel do mesmo jeito, então só vai mudar alguns jogadores aqui, mas o jogo na verdade é a mesma coisa, tá legal? Bom, então eu coloquei aqui, ó, o probleminha tá assim, vou virar para ler para vocês. A pelagem preta de gatos é condicionada por um gene dominante, Bzão, e a branca por seu alelo recessivo, Bzinho. Que descendência se espera do cruzamento de gatos heterozigotos, tá? Então reparem que tem uma porção de termos aqui que a gente já conhece, homozigoto, recessivo, dominante, enfim, né, heterozigoto. E aí, a gente vai ter que pôr isso em prática, então. Então, não existe a falta de conhecimento de termos genéticos. O que a gente precisa fazer é alinhar essas ideias para que a gente consiga resolver, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é nas características que o problema está trazendo. Nesse caso, ele está trazendo características de cor de pelo de gato, tá? Então, ó, ele tá falando aqui que a pelagem preta é dominante. O exercício trouxe isso pra mim já. Então, eu não preciso ficar tentando adivinhar quem é o dominante e quem é o recessivo. Então, esse é um fator positivo com relação a esse problema. Às vezes, esse nome não vem. Mas ele vem, por exemplo, está em heterozigose. Se é heterozigoto, só pode ser dominante. Lembra que nós conversamos que não existem homozigotos, heterozigotos recessivos? Tá certo? Muito bem. Então, ó, ele já trouxe as cores preto e branco. É a primeira coisa que eu vou anotar, tá? O fenótipo. O fenótipo, nesse caso, é preto e branco. Aí, com o fenótipo anotado, eu vou procurar os genótipos, tá? Então, eu já coloquei aqui, ó. Se o branco é recessivo, consequentemente, o preto é dominante. Se o preto é dominante, ele vai ter as letras maiúsculas. Então, lembra que tem que sempre vir em par, porque um veio do pai e um veio da mãe? Então, o dominante, ele vai ser o quê? Bzão, se ele for homozigoto, mas ele pode ser heterozigoto. Então, ele vai ser Bzão, Bzinho, tá? Lembrando que a presença de apenas um gene dominante é suficiente para ele manifestar a característica. E sobrou, então, para mim, o branco, tá? A cor branca, que é recessiva. Lembrando que o recessivo a gente sempre representa por minúsculo, tá? Eu podia ter feito assim também, né? Bzinho, Bzinho. Não importa se é bastão ou se é cursiva, o importante é que você represente assim. Tá? Então, agora pronto, resolvi. Já achei os fenótipos e os genótipos. Show! Agora eu vou resolver o que o problema tá pedindo pra mim. O que o problema tá pedindo? Que descendência se espera do cruzamento de gatos heterozigotos, tá? Então, agora a gente vai pra resolução do problema. Eu gosto muito de usar uma forma de resolução, existem várias formas, mas na minha opinião, a mais didática, tá? Para quem tá começando a aprender, para quem tá aí no ensino, né, primeiro, segundo ano do ensino médio, que tá começando a lidar com a genética, em alguns casos, em algumas escolas, até no 9º ano já começa a trabalhar com genética, né? O que acontece? Eu acho que o quadro de Punnett, tá? Que é esse jogo da velha aqui,
é a melhor forma, é a forma mais didática para se resolver, tá bom? Então, a gente é por ele que nós vamos resolver essa questão hoje. Existem outras formas? Sim, mas hoje a gente vai trabalhar o quadro de Punnett. Quem foi Punnett? Reginald Punnett foi um cientista também que estudou muito genética e ele elaborou esse quadro, então, para a resolução desses problemas, para se prever, então, a descendência dos cruzamentos dos indivíduos, tá certo? Muito bem, vamos lá, então. Ele tá me pedindo cruzamento de gatos heterozigotos, tá? Então, desses caras que estão aqui, ó, o único que é heterozigoto é Bzão Bzinho. Então, isso quer dizer o quê? Que tanto o macho quanto a fêmea são Bzão Bzinho. E é isso aqui que eu vou trazer pra cá. Vejam bem, o que acontece? Como é que eu vou montar esse quadrinho de Punnett aqui? Vou fazer assim, ó. Esse primeiro quadrado a gente nunca vai usar, tá? Então, a gente pode representar a fêmea aqui, tá? E o macho aqui. Ah, Pro, mas é obrigado a colocar a fêmea aqui e o macho aqui? Não. Podia ser ao contrário também, tá? Não importa. É que eu decidi que seja assim, tá? Então, o que nós vamos fazer? Lembra que eu expliquei pra vocês que durante a gametogênese, né, na hora de formar indivíduos, os gametas, os cromossomos se separam para a formação de gametas? É o que nós vamos fazer. Nós vamos separar. Se o cromossomo se separa, consequentemente, os genes se separam. Então, nós vamos separar os genes. Como que nós vamos fazer isso? Ó, o macho é Bzão Bzinho. O que nós vamos colocar? Nós vamos colocar um gene B aqui, o gene Bzão aqui, tá? E o outro aqui. Então, esse vai representar um gameta e o Bzinho vai representar um gameta. Então, esse cara aqui. Certo? Eu até vou fazer com uma outra cor para vocês entenderem bem como é que funciona. Pronto, pessoal, ó, eu vou fazer de caneta vermelha, mas não precisa, tá? É tudo o mesmo gênero, só vou fazer para vocês conseguirem visualizar melhor, tá bom? E aqui, então, esse é o macho, e aqui, ó, eu vou representar a fêmea com Bzão Bzinho de caneta vermelha, só para vocês conseguirem visualizar melhor essa junção aqui dos cromossomos, tá? Dos gametas. Então, vejam bem, aqui a fêmea vai ser Bzão Bzinho, tá bom? Olha, não foi de propósito que eu peguei azul e vermelho pra macho e fêmea, não, tá? Foi só uma coincidência. Muito bem, então eu coloquei aqui, eu separei os gametas, tá? Do macho e da fêmea. Por quê? Agora os machos, os gametas do macho com os gametas da fêmea vão ter que se unir para formar os filhotes. Como é que nós vamos perceber isso? Vejam bem. Este daqui, ó, esses 4 quadradinhos aqui do meio, eles são a geração filial, a F1, né? Ou seja, os filhotes. Então, aqui representam os gametas dos pais e aqui dentro as células ovo, os zigotos, os filhotinhos que vão se formar. Muito bem. Como é que nós vamos fazer? Este primeiro quadrado aqui, ó, é a junção desses dois gametinhas aqui, desses dois genes, tá? Então, vejam bem. Nesse caso, o gene Bzão do pai vai se unir ao gene Bzão da mãe. E eu vou ter a primeira possibilidade de filhotes, tá? Aí, aqui, ó, nesse quadrado aqui, é a junção deste gene Bzão da mãe com o gene Bzinho do pai, tá? Então, eu vou ter uma segunda possibilidade, tá? Aí, aqui é a mesma coisa, tá? Reparem que esse apareceu nessa linha e nessa linha, certo? Esse apareceu nessa coluna e nessa coluna, e assim mesmo que tem que ser, tá? E aí, o que que acontece? Agora, eu vou fazer com esses dois aqui sobraram, né? Sobrou esse Bzinho aqui, e a gente vai ver, então, como vai ficar. Esse Bzão vai ter que aparecer aqui, ó, tá? Por quê? Esse quadrado representa a união desse gene com esse outro aqui, tá? Então, esse cara aqui é o Bzão Bzinho. Tá legal? E esse último aqui, ó, nada mais é, tá bom? Do que a união desses dois aqui. Tá certo? Então, nós fizemos aqui perfeitamente o quadrinho de Punnett, tá? Ó, Bzão, 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 Bzinho, Bzinho, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Pro, você colocou o Bzão sempre antes. É obrigatório? É obrigatório, tá bom? Pro, mas você colocou o Bzão azul aqui e o Bzão vermelho aqui. Nesse caso não faz diferença, até preciso fazer com uma cor só de caneta. Eu coloquei com cores diferentes só pra vocês conseguirem visualizar, tá? O que não pode acontecer é colocar o recessivo na frente, tá? A nomenclatura correta é você colocar o dominante antes do recessivo, tá bom? E aí, então, você tem o quadradinho resolvido aqui, tá? Esse é o quadrinho de Punnett. Então, reparem que o B dessa coluna apareceu nas duas linhas. O B dessa coluna apareceu nas duas linhas. O B dessa linha apareceu nas duas
colunas. E o B dessa linha apareceu nas duas colunas, tá? Eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? E aí, na próxima aula, que vai ser a aula 5, a gente continua falando do mesmo assunto, tá bom? Beijo, obrigada pela presença sempre de vocês aqui, gente. Até mais!